Você sabia que todo jovem tem direito a viver em um ambiente seguro, mantendo a nossa segurança, tanto física quanto mental? Devem ser feitas ações voltadas para os jovens com o intuito de falar sobre a prevenção, o enfrentamento e as consequências da violência contra os jovens. A maioria dos jovens presos inocentemente são negros e periféricos, muitas das vezes acusados de crimes que nem cometeram por falhas de reconhecimento, e a porcentagem em que isso acontece é de 83%, o que se torna uma ameaça para negros. Jovens são abordados por policiais com bastante frequência, por ter um padrão imposto pela polícia como cara de ladrão. Isso também acontece bastante durante patrulhas policiais. Muitos jovens acabam até morrendo por pura inconveniência da polícia. A gente sabe que alguns desses casos mostrados anteriormente parecem bem longe da nossa realidade, só que a gente resolveu focar nesse tema e principalmente nessa história porque foi um caso que aconteceu próximo a mim, um caso familiar, que a gente prefere não citar nomes, mas basicamente um primo meu foi preso porque ele estava no lugar errado e na hora errada. E foi uma história bastante comovente, tanto para mim, que acompanhei o processo, quanto para as meninas que tiveram a oportunidade de conversar com ele, de ouvir a história da vítima e entender alguns pontos que a gente oculta ainda, sabe? Ele chegou a comentar também que, pelo fato de ele ser moreno, ele acha que o que mais pesou na balança realmente foi a cor da sua pele. E como ele havia dito pra gente, o caso dele, assim como de muitos, não foram dos que terminaram muito bem, até porque ele não tinha provas que determinassem em si que ele era inocente. E para a polícia, infelizmente, negro parado é bandido e correndo é ladrão. E além de tudo isso, ele vai ficar marcado, né? Ele teve que cumprir sua pena, ele vai ficar marcado para sempre, tanto psicologicamente quanto na sociedade. Em todas as nossas conversas e questionamentos que nós tivemos, porque nós tínhamos muitas dúvidas, nós tínhamos muitas questões que precisavam ser esclarecidas, e uma delas era a questão da ressocialização, e a todo momento ele sorria, porque a gente sabe, gente, que não houve esse processo ainda, que a justiça falha, que os nossos direitos, a gente sabe que nós temos direitos, mas a gente sabe também que muitas das vezes eles não estão sendo exercidos. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar a importância da ressocialização e a importância de se sentir seguro, se sentir acolhido na sociedade, porque é uma coisa que ele não se sente mais. Assim como aconteceu com esse jovem, acontece com outras pessoas. E essas pessoas, elas precisam passar pelo processo de ressocializar, que é voltar a pertencer, é voltar a se sentir incluído na sociedade, sem preconceito, sem medo, sem olhar de julgamento. Afinal, nós estamos falando de seres humanos, são pessoas. E essas pessoas, elas necessitam se sentir incluídas no nosso meio. Por que tantos jovens, e principalmente negros, ainda são alvos de tantas prisões injustas? Por que tantos jovens ainda são presos injustamente por falha de reconhecimento? Até quando a cor da pele se tornará um motivo para ter desconfiança? Não dá mais. Cego num peito.